Vamos bater um papo aí com a psicóloga Eulineide Lauritzen, que ela vai falar sobre o assunto de como se lidar com o luto, como se lidar com a saudade, como superar a dor da perda e de um ente querido, tá bom? Vamos então dar aquele bom dia muito especial para ela que eu admiro bastante, minha professora. Ela nem sabe que é minha psicóloga indiretamente, porque tudo que eu falo com ela, eu já tiro um pouquinho para mim, tá bom? Bom dia, professora. Bom dia, doutora. Bom dia, psicóloga. Doutora Eulineide Lauritzen. Como é que vai a senhora? Cadê ela? Chegou ainda não? Graças a Deus estou em paz, certo? Amém. Só tá chegando o áudio da senhora. Eu quero é ver, quero ver. Olha aí! Salva de palmas aí! Valeu, doutora Eulineide Lauritzen, conosco aqui no Cidade Viva. Obrigado para a senhora mais uma vez estar conosco aqui, tá bom? Bem, hoje é dia de finados, todo mundo puxa esse assunto por conta da morte, não sei o quê, mas por conta dessa situação que nós vivemos, onde diariamente muitas pessoas se vão, muitas pessoas deixam os corações de familiares dilacerados. E como é que a gente pode lidar com essa situação? Resiliência? Como tem que ter resiliência? Como diminuir o sofrimento nesse momento tão difícil, doutora Eulineide? Bem, Laércio, é uma situação que vai depender muito da questão da proximidade das pessoas, das que se foram e das que ficam, né? Como também da forma impactante dessa morte. Então, são fatores que eles têm uma dimensão diferenciada. Nós sabemos que quando as pessoas têm uma morte natural, a aceitação é bem mais rápida do que aquelas que hoje estão aí morrendo de Covid, pessoas que estão sendo assassinadas, violentadas. Então, há uma forma diferenciada do sentimento de cada pessoa nesse momento. Porque o primeiro momento é impactante, a gente não aceita, para depois vir realmente entrar numa fase que muitas vezes é depressiva. Essa é que é uma fase perigosa, é a fase justamente que as pessoas, no seu entristecimento, elas sofrem muito mais. E não adianta, quanto mais se fala com ela, quanto mais se tenta, mais ela não consegue. É importante... Mas será que esse momento de luto não é um momento que deve ser vivido, não é um momento passageiro? Momento passageiro, mas depende, como eu estou falando para você, daquela questão dessa proximidade. Você sabe que o momento de luto, ele chega até 2 anos. Nossa. Muito. Faz de 2 anos para que a pessoa venha ter uma aceitação total dessa morte, porque ela tem essas fases que esse luto passa. E quando entra nessa fase depressiva, é uma fase mais crítica. Agora, como você superar isso? Você tem que focar na sua própria vida. Você tem que verificar seus valores, o que é que você precisa viver. Quem são as pessoas que nesse momento estão precisando também de você em vida? E através de quê? Através até das próprias orações. Porque Deus é o que nos dá muita força. A nossa força, ela é uma força interior. É trabalhar esse lado da espiritualidade. Porque no momento que você trabalha esse lado da espiritualidade, você está trabalhando o seu psicológico. Então, o nosso psicológico, ele vai sendo abatido mediante esse nosso estado espiritual. E a gente tem que entender, nós somos passageiros nessa vida. Nós não somos eternos em vida. A nossa eternidade vem após a morte. E a gente tem que ter essa crença. Mas é uma cultura nossa. Enquanto outras culturas até se faz festa no momento de morte. Nós não, nós sofremos. Certo? Então nós temos que, dentro desse sofrimento, também agradecer a Deus. Porque aquela pessoa se foi e aquela pessoa passou para uma situação melhor de vida. A senhora falou então que são várias pessoas, vários países que têm um costume diferente, né? A gente vê no México que todos os anos retira o defunto dentro das covas e faz a maior festa, não é isso? Na China se faz, bota comida, no Japão se faz aquela
né? Então, é um festejo, porque eles têm essa crença muito mais forte do que nós sobre o outro lado, essa passagem diferenciada. Mas já tem Nova Guiné, que fica na África, tem algumas tribos que as pessoas ficam até com 6 meses com a pessoa que faleceu, não é isso? Na terra, vai criando até as larvas, os tapurus, que vai se decompondo no corpo, e a viúva fica comendo aquelas larvas para demonstrar amor, para demonstrar dor, demonstrar tudo mais. Cada pensamento, cada cultura é uma coisa bastante diferente, né? Lá nos Andes, onde não tem aonde enterrar, leva o defunto, então, para cima dos picos, né, das montanhas, para os abutres. Lá na Índia, então, queima a margem do rio Ganges, então, e as cinzas são jogadas no rio. Então, cada um é um luto diferente. Assisti muitos sepultamentos no Rio Grande, quando eu estive lá na Índia, certo? É bem diferenciado, é bem interessante. Eu assisti, eu achei assim uma magia, né? Daquele povo, daquela maneira realmente de viver a morte, né? Doutora, nós nos coração, nós caímos, nós ficamos enlouquecidos. Doutora, eu vou tirar um exemplo aqui de mim, depois eu falo um outro exemplo do familiar que comentou a história quando perdeu um filho, mas no primeiro meu caso. Há 2 anos, mais ou menos, eu perdi, acho que umas 10 pessoas da minha família, entre pai, tios, tia, primos, não é isso? De câncer, de AVC, de velhice, alguma coisa assim. E agora, na Covid, muitas pessoas, já perdi primo de um lado e do outro da minha família. Será que isso fica normal? O coração pedrifica? Será que a emoção já não é mais a mesma? O impacto já não é tão forte? Quando se tem de surpresa a morte de alguma pessoa? Porque, por exemplo, antes de ontem, 4 pessoas morreram no Piauí e uma em Teresina. Ontem eu abri na expectativa, foram 16 mortes no Piauí e 4 em Teresina. Isso ainda dá uma agonia, mas passa um tempo, eu já desvio meu pensamento, já não fico tão impactado como no começo. Que no começo, às vezes até chorava por uma pessoa que eu nem conhecia, mas por conta que sabia que a dor na família estava muito grande. Isso deixa o coração petrificado quando a pessoa tem muita perda? Não é um coração petrificado, é um estado mais de consciência, certo? Porque nós estamos realmente vivenciando um momento de mortes diárias, de quantidade, né, em termos de Covid, e a gente já fica esperando o jornal, quantos morreram hoje? Mas você imagine para a família como é forte aquele sentimento de tristeza, não é? Para nós que somos de fora, que não temos nenhuma proximidade com essas pessoas, parece até que torna-se normal, né? Então, esse sentimento é reduzido dentro dessa maneira de envolvimento da pessoa que se foi. Ontem nós tivemos uma perda enorme na televisão, daquele jovem, né? Do Louro José, que foi um impacto muito grande. Ele morreu assim de repente, mas foi uma morte talvez bem tranquila, né? Para quem não sabe ainda, que estava aí rumores de que foi que ele morreu, hoje saiu a notícia que ele faleceu de AVC, depois que passou aí por uma autópsia. Pois é, para você ver, né? Foi uma coisa muito rápida. Há 2 meses atrás, eu perdi um irmão do infarto. Foi assim um desespero total, porque ele estava totalmente saudável, certo? Mas Deus está nos dando uma força muito grande. E hoje eu já consigo falar na morte dele, lembrando dos momentos bons que ele passou conosco. Quer dizer, uma forma como você se prepara psicologicamente. É claro que a esposa e a filha já não estão tendo esse mesmo sentimento que eu estou, certo? Então, como a gente tem que se preparar para a morte que a gente não se prepara. A gente se prepara para receber um bebê, a gente se prepara para uma festa, a gente se prepara para tudo, só que a gente não se prepara para a morte. E a gente tem que estar preparado a qualquer momento, não só da nossa ida, mas a ida de alguém próximo da gente, né? Doutora, eu quero comentar mais um caso que aconteceu lá em Campo Maior, onde um pai perdeu um filho num acidente. E a família ficou desesperada e ele foi lá pegar o corpo. Quando chegou lá, na hora do acidente, na beira da estrada, aí ele viu outra família que tinha perdido 2 filhos. E a esposa, se não me engano, foram 3 pessoas, 2 ou 3 pessoas da mesma família.
Isso, acho que fortaleceu ele. Ele voltou e ficou mais assim, conformado. Assim, eu perdi um filho, tem outra pessoa que perdeu 2. Mas ele era espírita também. Isso, dependendo da religião, tem mais uma conformidade? A pessoa fica mais conformado, dependendo da religião? Dependendo da própria religião, a pessoa tem uma forma de aceitação diferente. Certo? Você sabe que nós católicos sofremos muito mais? Muito mais. Porque a gente, apesar... Claro que não são todos, né? Apesar da gente acreditar que possa ter uma nova vida, mas a gente é muito apegado, nós somos assim muito apegados às pessoas, às coisas, então nós sofremos muito mais. Os espíritas não, eles têm um nível de espiritualidade muito alto, então eles têm aquela crença dessa mudança de outro plano, né? Eles têm de uma forma muito convicta, certo? E há uma vacilação muito dentro dessas nossas crenças. Daí, o sofrimento, quanto menos você crê, mais você sofre. Então, gente, o ponto importante da nossa vida é crer, é fé, é saber, é tomar essa consciência de que nós somos passageiros nessa vida. E que todo mundo sabe que do outro lado a vida vai ser bem melhor, que realmente será a vida eterna, né? Então a gente tem que acreditar no Deus, ter esse fortalecimento para que a gente possa ter uma forma mais fácil, mais sublime, mais acessível a aceitar toda essa perda que nós temos. Isso certo? É só o tempo, né? É o tempo de cada um. Tem que lembrar que existe o tempo. O sofrimento vai diminuindo. Você nunca esquece. Você nunca esquece. Você tem pessoas que morreram há 20, 30 anos, mas é como se ela tivesse presente em sua vida. É verdade. Mas você já passa a ver de outra forma. Você passa a lembrar os bons momentos daquela vida. E é isso que nós temos que pensar. Quando perdemos alguém, pensar nos bons momentos, pensar nela, nas coisas boas que ela tinha. Certo? Valeu, então. Muitíssimo. Muitíssimo obrigado, então, doutora Elineide Lauritzen. Se tempo tivesse, conversaríamos o dia todo. Valeu, bom dia para a senhora. E muito obrigado por acrescentar aqui excelentemente aqui o nosso programa. Valeu. Tchau. Bom dia, até mais. Grande abraço. Adoro a doutora Elineide Lauritzen, sempre com a palavra forte, uma palavra legal para todos nós.